Ele cita vários textos, como já foi colocado aqui. Tiago é um dos textos, né? Tiago capítulo 4 e capítulo 3. E ele também cita o texto de Efésios. E nós vamos nos deter nesse texto, e vamos ler o texto, e vamos procurar retirar desse texto alguns princípios para que sejam aplicados na família. Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe um sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que cuidar, com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos ler capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, estamos na Tua presença, como Teu povo, como a Tua igreja, louvando o Teu nome, suplicando as Tuas bênçãos. Pedimos nesse instante que Tu venhas falar conosco através da Tua palavra, ilumina nossa mente, dá-nos entendimento espiritual, aplica no nosso coração as verdades reveladas para nós na Tua palavra. Suplicamos o Teu auxílio, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Então, quais os princípios que nós podemos encontrar aqui que precisam ser aplicados no casamento, na família e na vida da igreja? O primeiro princípio, irmãos, é o princípio da transformação. Porque antes das regras, é preciso sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia sempre trata princípio e regra como fruto de transformação. Então, primordialmente e essencialmente, o marido, a esposa, o filho, a filha, precisa de transformação. Porque se você apresentar as regras sem a transformação, ele é capaz de cumpri-las. Então a Bíblia sempre insiste no princípio da regeneração. Por isso que o parágrafo que apresenta os princípios, as regras, as instruções, começa com a conjunção por isso. Nas outras versões, do versículo 25 tem portanto. Então essa conjunção, essa palavra, ela vai ligar esse parágrafo com o versículo anterior, o versículo 24. Ou seja, por isso, por causa do versículo 24, vocês vão cumprir as regras. Vocês vão obedecer as instruções. Então, e o versículo 24 fala exatamente da doutrina da regeneração, da doutrina de que Deus nos fez novas criaturas. Veja o que diz o verso 24: e vos revistais do novo homem, ou seja, vistam-se do novo homem. Que novo homem é esse? Criado segundo Deus, ou seja, Deus nos recriou por intermédio de Jesus Cristo. Deus nos refez no poder do seu Espírito Santo. Nós somos uma nova criatura por intermédio de Jesus. Então, ele diz: nós, este novo ser humano, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então esse é o primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? O princípio da transformação.
Então, o que é que o lar precisa? Em primeiro lugar, transformação. E o que é que transforma o marido? O que é que transforma a esposa? O que é que transforma a filha e o filho? O Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para transformar. É Deus agindo. É Deus tirando o coração duro, insensível, incrédulo, em um novo coração. Isso as regras não fazem. Os pais não têm condições de fazer. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra. Então, primordialmente, os nossos lares precisam do Evangelho. Os nossos lares precisam da palavra de Deus. Os nossos lares precisam da ação transformadora, regeneradora do Espírito Santo. Então, se a necessidade primordial de um lar, de um casal, é transformação, é regeneração, este lar precisa estar sempre sendo encharcado da palavra, né? Do Evangelho, da oração. Senhor, transforma. Senhor, liberta. Senhor, muda esse coração. Só Tu podes. Portanto, é necessário restaurarmos e mantermos na vida da família cristã, do casal, da família, a oração dependente do Senhor, a evangelização, o anúncio da palavra, a dependência do Espírito e a necessidade de vidas transformadas. Então a regra primeira é transformação. Ok, irmãos? Você já alcançou a primeira bênção? Se a sua vida pode ser incluída essa conjunção, por isso, você já deve adorar o Senhor. Você já deve começar louvando ao Senhor. Você já deve exaltar o nome do Senhor. Ou seja, a graça de Deus me alcançou. O poder do Evangelho me transformou. Pela misericórdia de Deus, eu sou uma nova criatura. A minha casa foi abençoada pela graça de Deus. O esposo, a esposa, os filhos. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é poder do Espírito. Isso não é força humana. Não é mera instrução. É o poder de Deus. Então a gente precisa afirmar isso. Porque nós cremos no Evangelho. Nós cremos no poder do Espírito. Não é a regra pela regra. Porque aí nós ensinaríamos mero moralismo, né? Moral e cívica. Nós não somos, o nosso compromisso não é ensinar moral e cívica. O nosso compromisso é ensinar o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus transformando corações. Por isso que Paulo começa com essa partícula, por isso. Porque vocês foram alcançados pela graça, transformados pelo Espírito, regenerados pelo poder de Deus. Vocês são uma nova criatura, vocês vão obedecer às regras. Isso é uma realidade na sua vida? Na vida do seu esposo? Se não é, ore para Deus converter. Porque o Deus que agiu na época e nas famílias do tempo de Paulo continua agindo. Seu filho não é, continue orando, porque Deus pode libertar e transformar e fazer infinitamente mais. Primeira regra, eu vou perguntar, os irmãos vão responder bem forte, para ficar fixado na mente e no coração. Primeira regra, e aí ele vai para as instruções práticas. Se há transformação, as regras precisam ser obedecidas. Porque quando o Espírito Santo nos dá uma ordem, junto com a ordem, Ele já nos concedeu poder e transformação. Se o Senhor diz, levanta essa cadeira, junto com a ordem, Ele já lhe deu a força e a capacidade de levantar. A ordem não vem separada do poder, da transformação. Então, qual é a regra da família que foi alcançada pelo Evangelho? Qual é a regra do esposo, da esposa, do filho e da filha, que foi verdadeiramente alcançado pelo poder do Senhor? A regra prática está no versículo 25, quando ele diz, fuja da mentira. A palavra mentira é uma palavra que engloba a ideia de falsidade, de fraude, de engano, de hipocrisia. Então ele diz, fuja do que é falso, fraudulento, enganoso. Na sua vida, na sua casa, no seu casamento já não cabe a mentira, a falsidade e a fraude. Porque você é filho da verdade.
Você é quem é pela graça de Deus. Foi pela verdade do Evangelho que a sua vida foi transformada. Jesus Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E aquele que foi alcançado pela graça de Deus foi alcançado por intermédio da verdade. Você é filho da verdade. E como filho da verdade, a sua vida tem que ser marcada pela verdade. A falsidade, a mentira, a fraude destrói a unidade, destrói um casamento, arruína um relacionamento. Por isso que ele diz: deixe a mentira, deixe a mentira, fale cada um a verdade, cada um, o esposo a esposa, o filho a filha, porque somos quem somos, nova criatura, transformados pelo poder de Deus, somos filhos da verdade, somos membros uns dos outros. Aqui ele está aplicando obviamente à igreja, porque ele diz, porque somos membros uns dos outros. Nós estamos ligados organicamente uns aos outros, e o compromisso de falar a verdade de um cônjuge é duplamente necessário. Um cônjuge crente, porque eles estão unidos espiritualmente e eles estão unidos conjugalmente. Eles fizeram aliança diante de Deus, um com o outro, um pacto de unidade. E este pacto, esta aliança precisa ser mantida. E ela é mantida por intermédio da verdade. A verdade do Evangelho, a verdade que se expressa em honestidade e em sinceridade. Fuja da falsidade. Essa é a regra que deve reger a nossa comunicação. A comunicação bíblica, a comunicação sábia, não a comunicação mundana. O homem mundano, o homem que não é uma nova criatura, irmãos, ele é marcado pela mentira. A essência do pecado é mentira. Tudo começou com uma mentira. O diabo disse: Deus não vai matar ninguém. Ele está blefando. A essência do pecado é a mentira. Por isso que a essência de um homem pecador não transformado é a mentira. Ele é fraudulento, ele é falso. Mas aquele que foi alcançado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, ele fala a verdade. Claro que ele fala a verdade em amor. A verdade não está dissociada do amor, mas o amor também não abre mão da verdade. Tem gente que em nome do amor escanteia a verdade, floreia a realidade. Quem ama fala a verdade, mas fala a verdade com amor, com carinho, com ternura, não no desejo de machucar, de ferir, mas de sarar, de consertar, de ajustar as realidades, a situação da família e do casamento. Então, qual o primeiro princípio? Qual o primeiro princípio? Qual é a primeira regra? Fuja da mentira ou falsidade. Terceiro princípio: cuidado com a ira e com o diabo. Cuidado com a ira. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando o casamento para destruir. E aí Paulo vai falar, irmãos, exatamente do problema da ira, que é uma realidade que atinge a nós como salvos. Veja que ele está falando de pessoas que são novas criaturas. Ele está falando para crentes. Ele está falando para uma igreja. Ele está pressupondo aqui, ou melhor, ele está afirmando aqui, que ele está instruindo pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito. Mas mesmo crentes, mesmo nós crentes, regenerados, salvos de verdade, nós temos que vigiar naquilo que a gente fala, de como fala, o que fala. E aí a segunda regra aqui, prática que ele coloca, é cuidado com a ira. Irai-vos e não pequeis. Então o Espírito Santo aqui está dizendo que eu posso me irar. Então há uma ira boa, digamos assim, uma ira certa e uma ira errada. O que é a ira? Vamos dizer assim, a ira boa. A ira boa é a indignação. Quando você vê o erro,
Você não aplaude, você não sorri, você fica indignado. O pecado, a corrupção, isso deve nos levar a ficar irados mesmo. E ai de nós quando a gente vê o pecado, o erro e dá gargalhada, porque essa é a intenção do diabo. E é o que tem acontecido de maneira geral nos lares. O pecado sendo visto, e em vez de ser odiado, está sendo curtido, aplaudido e motivo de gargalhadas. Então tem coisas, irmãos, que devem nos irar mesmo, nos indignar, porque a coisa é sujeira, é abominação, é aquilo que não agrada, não está em sintonia com o Evangelho, não é verdadeiro. Então há espaço para a indignação, para a ira. Então ele diz, irai-vos, mas ao mesmo tempo a ira é um espaço que pode possibilitar o pecado, porque nós somos pecadores, e de certa maneira nós somos um tanto quanto desequilibrados em tudo da nossa vida. Deus se ira, mas a ira de Deus é sempre equilibrada, é sempre santa. O nosso problema é que a nossa ira tende ao desequilíbrio, ao exagero. Aí surgem os debates, surgem as gritarias, as confusões. Ou seja, eu me irei, mas eu não posso pecar. O que é irar e pecar? É agir de maneira excessiva, é tornar a ira rancor, é transformar o rancor em ódio. Aí você pecou. E como isso é comum nos relacionamentos pessoais, tanto dentro da igreja, como obviamente dentro de casa, a relação do pai com o filho. O filho pode fazer algo errado e vai nos irar, mas essa ira não pode ser transformada num rancor, num excesso. Ou o esposo pode fazer algo que ire a esposa, mas a ira não pode ser transformada em pecado. Então, irai-vos, você pode estar indignado com algo, mas essa ira não pode se tornar em ódio, em rancor, em ressentimento, em amargura. Veja, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, procure resolver imediatamente, procure resolver o mais rápido possível. Não transforme esta ira em amargura. Um autor, comentarista bíblico, ele diz, nunca vá irado para a cama. Nunca vá irado para a cama. Não fique moendo, amargurando a alma, azedando o relacionamento, não. Lembra do por isso, lá do versículo 25? Porque nós somos quem? Somos. Nós temos um novo coração. Nós somos uma nova criatura, mas também, irmãos, por causa do diabo. Por isso que nesse mesmo versículo, ele diz, no versículo seguinte, ele está falando de ira, e da possibilidade da nossa ira se tornar rancorosa, amarga, pecaminosa. Então ele diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, procure resolver rápido. Porque se você mantiver esse estado de amargura, de rancor, de ira pecaminosa, você vai estar dando lugar para o diabo. O diabo promove a ira, a contenda, a guerra. Percebamos que estamos inseridos num ambiente de batalha espiritual, dentro de casa. Não podemos desconsiderar a ação de Satanás, que quer estragar o casamento, os relacionamentos, tanto fraternos entre irmãos, como dentro de casa. Ire-se, mas não peque. E cuidado com a ira, cuidado com os excessos, porque é aí que o diabo age, para promover o divórcio, a contenda perpétua, a amargura desnecessária. Então nós somos nesse versículo, irmãos, alertados sobre a ação do diabo. Então nunca teremos uma comunicação equilibrada sem percebermos esse contexto espiritual. Pare e pense. Satanás quer atrapalhar, está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho um novo coração. Portanto, precisamos enxergar a ação
De Satanás, ele vai incentivar que a amargura continue. Foi a ira que acendeou o fogo, mas ele está com o fole. É o fole que chama, para soprar. E é nesse instante que a gente tem que perceber o que está acontecendo e repreender Satanás e dizer: em nome de Jesus, eu não vou transformar essa ira em rancor, em amargura, em ódio, porque eu sou uma nova criatura. Discirna a situação, porque quando a ira se transforma em pecado, irmão, já não há mais comunicação. O que é amargura, ódio e ressentimento? E a gente vê isso tanto no âmbito da igreja, como no âmbito do casamento. Cuidado com a ira e vigie a ação do diabo. Qual é a terceira regra? Cuidado com a ira e com o diabo. Podemos dizer, para fixar, terceira regra: cuidado com o diabo. Outra aplicação, outra regra que a gente pode aprender aqui nesse parágrafo, que não está diretamente associada à comunicação, mas é importante enquanto princípio, enquanto instrução, é o princípio do trabalho e da generosidade. Ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, um lar precisa ser um lar proativo. Não deve reinar a preguiça, a inatividade. A gente não rouba só dinheiro, a gente rouba as oportunidades, a gente rouba o tempo, a gente rouba as prioridades. Isso não se aplica só ao ladrão que está roubando as lojas, não. A gente pode estar roubando o tempo tão precioso, o tempo da oração, o tempo do diálogo, o tempo de investirmos para conversar, para construir uma família forte, para alimentar verdades necessárias. Então ele diz: aquele que roubava, obviamente essa aplicação primordial tem a ver com o furto, mas a gente pode aplicar isso para furtos existenciais, familiares, roubar o tempo que um pai deveria investir nos filhos, e só pensar nas coisas concernentes ao sucesso material, intelectual. Então, de certa maneira, isso é um tipo de roubo, porque o direito que pertence à família, ele está tirando, usurpando aquilo que pertence à família, o tempo com qualidade, em busca de sucesso, endeusando essas coisas, priorizando acima da própria família, da igreja, do culto. Ele não tem tempo para vir à igreja, para trazer os filhos, está roubando. Então ele estabelece o princípio do trabalho, da atividade, da diligência. O trabalho enquanto necessidade, de nos esforçarmos, para manter a família, para sustentarmos, o homem como um provedor, como um protetor. Trabalho. E é interessante, irmãos, que na igreja, a igreja é um lugar de ex, porque aqui possivelmente havia ex-ladrões, porque ele diz: aquele que furtava. Ou seja, a sua vida é nova, isso é o passado, você agora é uma nova criatura. Aquele que mentia, ou seja, o Espírito Santo transformou a sua língua. A igreja deve ser sim um lugar de ex isso, ex aquilo. Só não pode estar dentro da igreja e querer continuar com as velhas práticas, a velha vida, dentro de casa. Então ele está dizendo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, esforço, diligência, determinação. Trabalhe para o sustento, trabalhe para a manutenção do lar, trabalhe para a edificação da sua casa. Não seja negligente, irresponsável. Não fique terceirizando aquilo que cabe a você. A gente às vezes está vivendo numa sociedade de terceirização.
né, da educação, da oração, da instrução doutrinária. Então ele diz que a gente tem que trabalhar. Mas veja que o versículo ele equilibra trabalho, esforço com generosidade. Esse é o desafio. Ele diz: trabalhe com as suas próprias mãos, mas não se torne um avarento, um egoísta, ensinando isso aos filhos a serem apenas materialistas, construtores das coisas deste mundo. Não, trabalhe, se esforce. Mas veja o que ele diz no verso: fazendo com as próprias mãos o que é bom. Olha como termina o versículo 28. Para que tenha com o que acudir ao necessitado. Ele nos chama à generosidade. Que a nossa igreja, e aqui faz uma aplicação para o casamento, para a família, seja um lugar onde se incentiva o trabalho, o esforço. No caso dos filhos, o estudo é o seu trabalho. Estude, se esforce. Queira fazer o melhor para a glória de Deus. Mas não pense apenas a vida, a profissão, apenas como acumular dinheiro, recursos. Pense a vida como uma dádiva de Deus, uma vocação divina. E Deus está te usando para ser bênção para a tua vida, tua esposa, teu lar, e abençoar os necessitados. A obra missionária, a igreja do Senhor, o avanço do reino de Deus. Quarto princípio, qual é a igreja? Trabalho e generosidade. Qual é o quarto princípio? E quem lembra do primeiro? Muito bem. O pessoal está ligado no céu. Vamos lá. O outro princípio é o princípio, então, aqui nesse trecho, do 29 até, basicamente, o final do capítulo, ele vai trabalhar a comunicação saudável. Mas veja que a Bíblia, irmãos, ela tem uma lógica espiritual. Ou seja, você é um novo homem, você é uma nova criatura. Fuja da mentira. Não transforme a sua ira em pecado. Trabalho e generosidade. Aí o verso 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe aqui, irmãos, é uma palavra que tem uma tradução bem vasta. Por exemplo, o comentarista Calvino traduz essa palavra da seguinte maneira: torpe é aquilo que provoca excitamento erótico, que costuma infeccionar a mente humana com a luxúria. Não sai da sua boca aquilo que é torpe, pornográfico, podre. Irmãos, isso é uma realidade terrível dentro das casas que se dizem cristãs. Pais, às vezes, quando abre a boca, é cheio de palavrão, palavras torpes. Jovens que se afirmam crentes, quando abre a boca, é a mesma, parece que é igual ao ímpio. Às vezes, palavras podres, piadas terríveis. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, podre. A palavra torpe é indecente, é podre, é corruptora, é perversiva, é injuriosa. Então a palavra no original, no grego, é uma palavra muito rica de sentidos. Então aquilo que é torpe, aquilo que é podre, não deve nem sair da minha boca, nem deve estar sendo ouvido dentro da minha casa. E isso é um desafio muito grande, irmãos. Porque há muita indecência, muitas vezes dentro dos lares. Às vezes através de filmes que se assiste, os filhos, adolescentes, o que é indecente, o que beira a pornografia, e às vezes até pornográfico. Seriados, filmes. E os pais injetando dinheiro, investindo em bandas largas. O que é torpe não deve nem sair da minha boca, nem deve ser assistido pelos meus olhos, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Temos que reafirmar o que somos nesse mundo de trevas. Não somos iguais. A graça de Deus nos alcançou, o poder do Espírito nos transformou. No falar, no olhar, no ouvir, no pensar. É poder de Deus.
Não é o que só atinge a pele, irmãos, porque se foi só a pele, não é o evangelho, não é o poder do Espírito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Homens, muitas vezes ferindo as esposas, com palavras duras, venenosas, e vice-versa. Ou filhos. Então ele diz, não saia, feche a boca para essas palavras, mas abra a boca para aquilo que edifica. Olha o que ele diz. Interessante que o texto, ele se organiza no negativo, no positivo, no não e no sim. Ou seja, não roube, trabalhe com as mãos, para manter sua vida, sua casa e ajudar os necessitados. Não fale, cale a boca para aquilo que é pecaminoso, torpe, indecente, pornográfico. Mas você não vai viver de boca calada, porque a comunicação, irmãos, é um dos mais extraordinários dons que Deus nos deu. A comunicação diferencia os seres humanos dos animais. Nós somos capazes de, através da comunicação, nos assemelharmos a Deus. Pela palavra, nós comunicamos ideias, pensamentos. A comunicação é algo tão poderoso, por isso que o diabo investe tão pesado para atrapalhar, para azedar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí ele diz, e sim, verso 29, unicamente a que for boa. Há uma palavra torpe, há uma comunicação podre, mas há uma comunicação boa. Há uma palavra boa, que a sua boca se abra para edificar. É isso que ele está dizendo. E sim, unicamente a que for boa. Boa para o quê? Para a edificação. Vai edificar, eu vou abrir minha boca. Se não é para edificar, feche a boca. Fechemos a boca. Senhor, controla a minha boca, que eu não profira o que não edifica, que eu não profira o que destrói, o que não nos faz progredir. Quantos lares, irmãos, estagnados, eles não progridem, eles não avançam, e o problema é a comunicação. É preciso que promovemos no poder do Espírito, em conformidade com a palavra, um comunicar que progride, que avança, que edifica para a glória de Deus, porque somos quem somos, salvos pela graça. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Há necessidades comunicativas que ocorrem no casamento, na família e na igreja. Que a sua palavra supra necessidades. Há necessidades, às vezes uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de oração, uma palavra de sabedoria. Há necessidades. E quem é que vai suprir estas necessidades? Eu e você, como servos de Deus, salvos pela graça. Ele nos usa na vida de um filho, de uma filha, da esposa, do esposo, um animando o outro, um edificando o outro. Porque tem dias que a gente fala e ministra, mas tem dias que a gente precisa ouvir e ser ministrado, conforme a necessidade. E olha o que ele diz no final do versículo 29. E assim, transmita graça, bênção aos que ouvem. E quem é que ouve dentro de casa? Ouve o esposo, ouve a esposa, ouve o filho, ouve a filha. Eles estão ouvindo. E os nossos filhos muitas vezes se aprendem a comunicar imitando os pais. Ele continua falando do desafio da comunicação. Veja, irmãos, que a Bíblia ela é sempre doutrinária. Ela não é só moralista, não é só ética. É ética e doutrina. Ou seja, na hora que ele diz fale assim, viva assim, ele nos lembra mais uma vez quem somos. Meu Deus, que tão grande desafio. Quem é capaz? Aí ele diz assim, olha, no versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você tem um habitante celestial dentro de você.
Você foi marcado. Você agora não é qualquer um. Você é templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Ele não só está perto da casa, sobre a casa, ele está dentro. E dentro dos habitantes. Lembre-se quem você é. Você é templo do Espírito. Você foi marcado, diferenciado pela graça de Deus. E se você continuar mentindo de maneira falsa, fraudulenta, promovendo ira, rancor, ódio, você vai estar entristecendo primordialmente quem? Deus, o Espírito Santo. Não meramente o esposo e os filhos, mas Deus que te amou tanto, te comprou com alto preço, te abençoou com dádivas eternas. É nesse momento que a gente precisa lembrar, não apenas das relações e da comunicação horizontal, mas precisamos nos lembrar que nós estamos conectados aos céus, e os céus estão em nós, pelo Espírito Santo. Não entristeça o Espírito de Deus. Você crê que o Espírito de Deus habita em você? Na sua casa? Então ele diz, não entristeça o Espírito não é uma força, o Espírito não é um poder, o Espírito é uma pessoa bendita que está presente, ouvindo, testemunhando, a tua vida transformada, mudada. No qual fostes selados para o dia da redenção. E aí, irmãos, ele nos lembra da glória. Tudo aqui é passageiro, vai passar. Esse tempo de luta, de dificuldade, não fica olhando só para o aqui e agora. Levante a cabeça, a trombeta vai tocar, e o Messias virá, e ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais enfermidade, corpos doentes e fracos, corpos incorruptíveis, gloriosos, semelhantes ao corpo glorioso de Jesus. Levante a cabeça, lembre-se da glória, da redenção, de quem você é. Você não é herdeiro só das coisas deste mundo, passageiras, efêmeras, que se enferrujam, se acabam. Às vezes a gente fica brigando por aquilo que se enferruja, se acaba. Às vezes é uma briga, uma confusão, que quebrou uma louça, né? Você fica irado. Irai-vos e não pequeis. Ah, é a louça da minha tataravó. Irai-vos e não pequeis. Eu tenho uma louça mais durável e eterna, que será servida a mim no banquete celestial. A gente ira, mas a única maneira da gente irar e não pecar é levantar os olhos para os céus e saber que tudo aqui passa, é efêmero. Na verdade, por mais suntuosa e grandiosa que seja a casa, a Bíblia chama de tenda. É uma tenda que é facilmente desmontada. É desmontável, porque nós somos, na verdade, forasteiros e peregrinos. O dia da redenção. O dia em que haverá um novo céu e uma nova terra. Um dia que já não se dependerá mais de forma alguma de política, de economia e das complicações sociais. Porque no reino de Jesus impera a justiça, a alegria e a paz. Comunique-se com os olhos nos céus. E aí ele vai fazendo mais uma aplicação. Ele diz assim, para que se desenvolva uma comunicação saudável. Longe de vós todo ressentimento interior violento. E essas palavras têm a ver com ressentimentos interiores. A gente vai guardando aquilo. E às vezes aquilo explode nas chamadas doenças psicossomáticas. Que vai guardando aquilo. Ele diz, e aí ele cita algumas palavras. Longe de vós, verso 31. Toda amargura é um sentimento. Toda cólera é um sentimento. E ira, essa ira aqui já é a ira pecaminosa. Aquela ira, aquele ressentimento, aquilo que é um turbilhão na mente, tira o sono, inquieta a alma. Mas muitas vezes esses ressentimentos interiores vão explodir em gritaria.
Por isso que logo em seguida, quando ele fala de sentimentos, no versículo 31, amargura, cólera, ira, mas logo em seguida ele fala de gritaria. A gente está irado, a gente grita. Às vezes nem se preocupa com testemunho. Não perde o controle, grita, fala alto. Gritaria. A cólera não curada vira gritaria, fala alto, desequilibrado. E a gritaria se transforma em blasfêmia. A palavra blasfêmia aqui, irmãos, não está sendo dirigida a Deus, mas ao próximo. Então, se eu ajo de maneira desrespeitosa, tentando de alguma maneira humilhar, rebaixar, denegrir a reputação daquela pessoa, a Bíblia chama isso de blasfêmia, porque aquele ao qual você grita foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gritaria, blasfêmias. Irmãos, Paulo está escrevendo isso aqui para uma igreja constituída de casais e famílias. Significa dizer que isso poderia estar acontecendo naquela época. Infelizmente, podemos afirmar que acontece neste dia, em muitos casais e famílias. Então ele mostra o problema não para envergonhar e humilhar, mas para sarar, porque as feridas precisam ser espremidas, precisam ser atadas, precisa botar o remédio, e o remédio é a verdade, é o Espírito revelando e falando, para que haja conserto e restauração. Então ele diz: tira tudo isso longe de vós. E no verso 32, ele então nos ensina o caminho da frutificação, quando ele diz assim: antes, sede um para com os outros benignos. Veja como ele coloca o verso 31, longe de vós. Aí ele fala tudo aquilo. Aí no verso 32 ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos. Aqui, irmãos, entre o versículo 32 e o versículo 2, ele vai citar 4 frutos do Espírito. Ele diz: antes, sede benignos, bondosos, queira ser útil ao outro. A ideia de benignidade é ser afável, é procurar ser útil, procurar promover o bem. O segundo é: antes, sede uns para com os outros benignos. A outra palavra, compassivos. Só há benignidade se houver compaixão, porque benignidade tem a ver com aquilo que é externo, é visível, que se revela até no olhar. Acho que foi Márcia que colocou isso aqui, né? Que a gente fala não só com palavras, mas a gente transmite afeto, bondade pelo olhar, pelo rosto. Então a benignidade tem a ver com o externo, mas a compaixão tem a ver com o coração, com a capacidade de desenvolver empatia, perceber a dor, o drama, não se colocar num pedestal de superioridade, mas ser compassivo. A terceira virtude, ele diz: perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, dentro do lar pode existir essas coisas, ira excessiva, a gritaria. A gente pode cometer esses pecados uns contra os outros, infelizmente, mas não podemos perpetuar esse estado de ira, de rancor, dando lugar ao diabo. Como resolver? Perdoe, libere perdão. Ele vai dizer isso: perdoando-vos uns aos outros. Qual é a razão? Qual é a razão que eu devo perdoar o outro? Ele dá uma razão doutrinária, ele dá uma razão teológica. Ele diz: sabe por que você deve perdoar? Verso 32: porque Deus em Cristo te perdoou. Você só está onde está, você só está de pé hoje porque você é um perdoado, porque você ofendeu a Ele,
Você se rebelou contra Ele, você o feriu. Aquele que te criou, te sustentou, te ama, mas mesmo assim Ele te perdoou. Você é um perdoado. E sabe qual é a prova que realmente você é um perdoado, alcançado pela graça? Sabe qual é a prova? Você consegue perdoar. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. É porque você ainda não recebeu o perdão dos céus. É isso que o Espírito Santo nos ensina, irmãos. E finalmente, ele diz assim: ame, benignidade, compaixão, perdão e amor. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Lembre-se quem você é. Você é um filho perdoado, você é um filho amado. Você marido, você esposa, saiba quem você é. Você foi amado, amada primeiro por Ele. Ele te amou, e porque te amou, te transformou, perdoou os teus pecados e te fez filho do Altíssimo. Imite a Deus. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você só tem nascido assim, vai morrer assim, se você não tiver um encontro com Jesus, o Nazareno. Mas se você nasceu de um jeito e encontrou-se com Jesus, Ele te transforma. Ah, meu pai é assim, minha mãe, minha família. Você faz parte da família de Deus. Essas desculpas não servem, irmãos. Por isso que Ele diz: você é filho de Deus. Você foi transformado pelo poder do Espírito. As heranças, as maldições pecaminosas foram destruídas pelo sangue de Jesus. Você não vive do passado, amarrado a uma herança destrutiva. Não, o sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos purifica, tira a mancha, tira as amarras. Imite a Deus, como Deus é. Irmãos, tem atributos de Deus que são incomunicáveis. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas Deus também é amor. Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é sábio, Ele é bondoso. Imite o seu Pai Celestial. E aí ele termina no verso 2 dizendo: e andai em amor. Como também, veja como ele dá a razão teológica. Ande em amor, mas pastor, é difícil demais. Ande em amor. Amor que perdoa, amor que suporta, amor que não transforma a ira em pecado, amor que foge do que é falso, mentiroso. Ande em amor. Aí ele diz assim: porque Cristo nos amou. Ande em amor, porque você foi amado por Cristo. E quem recebeu amor, consegue amar. Ele não está te exigindo nada que Ele não já te deu. Ele te amou primeiro. E o amor dele foi sacrificial. O amor dele levou a apresentar-se, e ele usa duas palavras aqui, como oferta. Ele se deu. Ele diz: ninguém tira de minha vida de mim não. Eu mesmo a dou. É oferta, é amor, é sacrifício. Ele nos substituiu. É um amor radical, é um amor inexplicável, é um amor sacrificial. Veja que ele está dando uma razão doutrinária, cristocêntrica, para que eu e você, como marido, a esposa, os filhos, andemos em amor. Amor que suporta, amor que perdoa, amor que busca o controle do Espírito, amor que edifica. Porque nós fomos amados por aquele que se ofereceu e sacrificou-se a Deus por nós em aroma suave. E quando eu amo, no poder do Espírito, em conformidade com a palavra, eu me torno um aroma suave. Que o seu casamento seja um aroma suave. Que haja o cheiro da suavidade, da presença do Espírito. Que não haja o fedor daquilo que é torpe, pecaminoso, mas que haja o bom cheiro do Espírito Santo. O melhor aroma, melhor do que os perfumes franceses. Talvez você não tenha condições de comprar um perfume francês, mas não se sinta entristecido, porque melhor do que isso é o aroma suave da presença do Espírito, do amor de Deus, que nos faz oferecer o melhor para Ele, por misericórdia e graça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos transforme mais e mais,
Que Deus nos capacite a fugir daquilo que não edifica, daquilo que não constrói, daquilo que não glorifica a Deus. Irmãos, a nossa sociedade está precisando muito de exemplos de casais e famílias que se moldam a esse padrão. Que Deus nos ajude nessa sociedade tão difícil, que tem desrespeitado Deus, zombado desse projeto tão maravilhoso. Que Deus nos ajude, que Deus nos perdoe, que Deus nos levante, que o Espírito Santo nos avive, e que esse avivamento comece nos casamentos, nas famílias, dentro de casa, e desemboque dentro da igreja nos nossos cultos para a glória de Deus. Fiquemos de pé.